Algumas coisas nós já ouvimos, ou até vimos por aí. Corujas que giram a cabeça em 360 graus, morcegos que se localizam por sonares, golfinhos e baleias comunicando-se entre si em línguas específicas. Os animais escondem segredos que ainda demoraremos muito tempo para descobrir. E mais tempo ainda para entender. Entre tantos segredos, alguns são tão extraordinários que chegaram a servir de inspiração para as habilidades dos mais diferentes super-heróis. Sejam as teias e o sentido aguçado do Homem-Aranha ou a força gigante do Homem-Formiga, o fato é que os bichos ao redor do mundo são capazes de coisas que nós apenas podemos imaginar como seria se tivéssemos os mesmos poderes e capacidades. Foi por causa disso que no vídeo de hoje nós resolvemos trazer 7 animais com superpoderes que incrivelmente existem. Tá preparado? Eu sou Antônio Bocco e sejam muito bem-vindos ao canal Fatos Desconhecidos. Número 1. A raposa vermelha. Um dos bichos mais bonitos do reino animal é também um dos predadores mais incansáveis que você pode encontrar pela maior parte do hemisfério norte. Conhecida por ser o terror dos galinheiros, ela também pode ir atrás de répteis, alguns pássaros, coelhos e outros roedores menores. A raposa vermelha é tão conhecida por sua fome insaciável que se tornou um dos 100 piores animais invasores do mundo ao ser introduzido na fauna australiana lá no século XIX e se tornar um perigo para mamíferos e aves da região. Mas toda essa habilidade para caçar, esse tanto de espécies, não é só obra do acaso não, e sim de um superpoder que demorou um bom tempo para ser descoberto. Em 2011, um cientista tcheco chamado Jaroslav Cerveny publicou os resultados de 2 anos de intensos estudos sobre o comportamento de caça das raposas vermelhas. Sua equipe de 23 pessoas catalogou mais de 600 saltos que as raposas fizeram para encontrar roedores subterrâneos como ratos e toupeiras, e notaram que havia um padrão interessante neles. Grande parte dos pulos foi feita na direção noroeste, a 20 graus do norte magnético do planeta. Esse hábito se repetiu nas 84 raposas estudadas, nos mais diferentes dias e horários. Isso fez com que a equipe entendesse que não havia interferência meteorológica no comportamento delas. Depois de algum tempo, perceberam que só havia uma coisa que poderia guiá-las: o próprio campo magnético do planeta. O que Cerveny concluiu foi que, utilizando sua audição apurada, a raposa vermelha escuta o roedor se movimentando embaixo da terra e espera até que seu som esteja alinhado ao campo magnético do globo. Nessa hora, ela sabe que sua presa está a uma distância estabelecida, já que o tal campo tem uma diferença que vai de 60 a 70 graus da superfície, apontando para baixo. Aí é só cair ou pular pro abraço. Número 2. Pássaro lira. No que você pensa quando ouve algo sobre pássaros que imitam sons? Aposto que os primeiros nomes que vieram em sua cabeça foram papagaio e louro, não é mesmo? Pois esses dois são brincadeira de criança, perto do pássaro lira, uma ave australiana que não só imita sons, ela reproduz exatamente o que ouve, timbre por timbre, seja o alarme do seu carro, as vozes na TV ou a música da Lady Gaga no rádio. O pássaro lira é capaz de recriar o som usando apenas suas cordas vocais, que, claro, são as melhores de todo o planeta. Esse pavãozinho também tem uma memória incrível. O canto de um pássaro lira foi gravado em 1969. E quando ouvido com atenção, conseguiram perceber que ele estava cantando 2 músicas dos anos 30. Aí você se pergunta, mas e se ele ouviu as músicas ainda naquela semana? Tudo bem, pode até ser, mas ele cantou as 2 músicas ao mesmo tempo.
Tente lembrar a melodia de uma música enquanto ouve outra, para entender o quão absurdo isso é. Não é qualquer memória que faz isso não, pode ter certeza. Mas precisamos confessar, não é sempre que o pássaro lira realiza essas façanhas. Mesmo porque deve ser muito cansativo imitar uma serra elétrica ou um bebê chorando o tempo todo. Mas ele pode fazer isso quando ele quiser, porque ele pode, e nós aqui não. Número 3. Ornitorrinco. Mas é claro que ele teria que aparecer por aqui. Seria impossível o ornitorrinco ser um bicho tão diferente e não ter aí o seu superpoderzinho para compensar as coisas. Pois bem, tanto ele quanto sua amiga Equidna, os únicos animais monotremados que ainda existem entre nós, ou seja, os únicos mamíferos botando ovos por aí, eles têm um talento exclusivo de sua ordem quase extinta, a eletrorecepção. Esse sentido garante que eles, mesmo se não puderem ver, ouvir ou tocar, possam saber exatamente quem ou o que está nos arredores. Tudo porque eles podem perceber os pulsos elétricos resultantes da contração muscular, que você pode entender como qualquer movimento voluntário ou não que o seu corpo está fazendo nesse exato momento, e reconhecer os padrões do mesmo modo que sabemos que uma lixa é áspera ou o açúcar é doce. O ornitorrinco, no entanto, é o campeão da sensitividade. Ele possui quase 40 mil eletroreceptores pelo corpo, além de usar sensores de pressão embaixo d'água para prever a localização exata de presas e predadores, enquanto as equidnas têm em torno de 2.000. Isso faz com que esse mamífero bicudo seja o equivalente animal do demolidor Matt Murdock, com a diferença de que ele ainda tem os outros sentidos intactos. Seria ele, então, melhor do que o demolidor? Fica aí o questionamento. Número 4. Aranha saltadora. Alguém já pediu para você tentar imaginar uma cor que não existe? Se não, agora é a hora. E aí, conseguiu? Difícil, né? Na verdade, é impossível. O olho humano só consegue compreender um espectro específico de frequências, o que limita nossa visão para o que a Pantone e o Photoshop nos mostram. Mas também sabemos que existem outras frequências antes e depois do que podemos ver. Uma delas é o ultravioleta, que está acima das últimas cores que nossa visão atinge. Isso mesmo, o violeta. O ultravioleta esconde não só mais algumas possibilidades interessantes para a parede da sua casa, mas sim a história de tudo, já que ela revela impressões digitais e outros tipos de interferências invisíveis ao nosso olho nu. E sabe quem, além dos detetives das séries de TV, poderiam fazer bom uso do ultravioleta? É claro que a natureza tem uma ótima resposta: aranhas. Exatamente, as temidas aranhas, pelo menos por mim. As aranhas saltadoras, mesmo incapazes de solucionar crimes, enxergam todo um novo espectro cromático, o que é mais do que útil para ela que precisa encontrar suas presas que passaram despercebidas em um ambiente para os nossos olhos. E como se não fosse o bastante, elas também têm uma visão que funciona de maneira completamente diferente da nossa, por possuírem 2 pares de olhos, um que verifica movimentos e outro para a profundidade do ambiente. Elas são capazes de enxergar com muito mais precisão. Seu equipamento natural é tão interessante que está sendo utilizado como modelo para desenvolver a visão de robôs. Bem, contanto que não inventem de fazer aranhas robôs. Não parece uma ideia tão ruim. Vamos deixar só de aranha normal mesmo. Número 5. Polvo. Por mais que ele pareça ter servido de inspiração apenas para um vilão com 4 braços robóticos, o polvo é o invertebrado mais inteligente do planeta. Ele vai muito além de espirrar tinta nos predadores e parecer confuso com o que fazer com tantos tentáculos. Na verdade, ele tem uma série de comportamentos interessantes. Além da tinta preta, o polvo tem outros mecanismos de defesa ainda mais curiosos. Ele pode se camuflar nos mais variados terrenos, envenenar seus predadores com uma substância 10 vezes mais letal do que o cianureto e usar cascas de coco como armas. Pois é, cada um tem o Batman que merece, não é mesmo?
Mas talvez seu maior trunfo, quando não há veneno ou camuflagem que resolvam, é a capacidade de simplesmente destacar seus tentáculos quando bem entender. Isso mesmo, o polvo tem 8 rabos de lagartixa em seu corpo, que podem ser retirados sem maiores danos ou esforços. É o tipo de bicho que você, no máximo, deseja como um bom amigo ao seu lado. Mas não tão perto assim, né, gente? Número 6. Rato toupeira pelado. Tudo bem, nós admitimos por aqui. Não parece o nome mais adequado para um animal com superpoderes. No entanto, se ele fosse um super-herói, ele não estaria muito longe de ser o Deadpool. Sem máscara, é claro. Isso porque o peladão aí, que é natural da África, pode até parecer bem frágil, mas está no exato oposto disso. Ele não pode sentir dor, nem se quiser, na verdade. A falta de um transmissor chamado substância P faz com que sua pele simplesmente não reaja a qualquer adversidade, nem mesmo ácido. Além disso, seu corpo se adapta às mais extremas temperaturas em vez de tentar regular a si mesmo em uma temperatura média, como o nosso corpo faz. E já foi comprovado que o rato toupeira tem alta resistência a tumores e pode viver até 32 anos, o que é uma marca e tanto para um roedor. Pode ser que ele não seja o mais atraente dos bichos, mas, sinceramente, é um preço a se pagar para não sentir dor alguma. Você concorda? Número 7. Água-viva imortal. Talvez o superpoder mais desejado tanto por heróis quanto por vilões seja a imortalidade. Poder viver para sempre, conservando sua juventude, inteligência e força. Imagine quantas coisas uma pessoa poderia fazer se fosse imortal. Enquanto essa ideia fica para as obras de ficção, a realidade encontrou um só animal para conceder tal habilidade. Uma espécie de água-viva conhecida como Turritopsis dohrnii. Ou, é claro, água-viva imortal. Ela é capaz de se manter para sempre em um ciclo de envelhecimento e rejuvenescimento. Funciona assim. Ela, como grande parte das água-vivas, tem 2 estágios em sua vida. O de pólipo, inicial, e o de medusa, final. Geralmente, esse caminho não tem volta e dura entre algumas horas e vários meses. Porém, nossa querida imortal pode retornar ao estado de pólipo sempre que estiver em alguma situação de tensão ou estresse extremo, seja por alguma mudança na composição da água ou alguma ferida que sofreu. Para completar, esse processo pode ser feito sempre que a água-viva desejar, fazendo dela o único animal imortal que conhecemos, ou pelo menos até agora. E aí, o que você achou desses animais incríveis? Qual desses superpoderes você gostaria de ter? O do rato feioso peladão? Conta pra gente aqui nos comentários e até o próximo vídeo. Um abraço grande. Tchau, tchau.